Olá! Novamente estamos aqui nesta nova semana, outra semana, né? Dia 15. Olha aí, estamos no dia 15 de junho, pô, faz tempo, né? Caramba! Semana passada estávamos aqui, né? Um feriado, hoje a gente está em outro momento. À noite, inclusive, a claridade lá gente fora. teve que colocar uma luz lá na rua para poder dar uma iluminação, mas enfim. Bom, a gente está aí mais uma semana acompanhando esse texto de Lucas. Hoje estamos no capítulo 23, a partir do versículo 13. Jesus é condenado à morte. Vamos ver se a gente consegue chegar até o capítulo 24, né? Terminar o capítulo 13 no dia de hoje. Desde já, agradeço pela sua participação, seja assistindo de forma ao vivo ou em outro momento. Deus te abençoe também nesse momento, assim como a gente pede que o Espírito Santo também nos conduza em mais um momento de conversa, de leitura, de aprendizado daquilo que Deus tem para nós, ok? Boa noite para vocês também que estão aqui. Boa noite. Boa noite. É hoje que me pega. Hoje é o dia D, ou o dia J, né? O dia C de Jesus. Mas hoje é a leitura pela qual a gente vem desde o início do texto de Lucas. Hoje é aquilo que Lucas está nos preparando desde o início do seu relato sobre a vida de Jesus, o ponto alto, né, desse evangelho. Vamos ler. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada. Você vai ver, já está vendo aí na sua tela, mas você pode fazer a leitura na sua Bíblia. A gente sempre lembra que às vezes é bom ter a Bíblia ali, a gente pode rabiscar ou anotar alguma coisa, mas enfim, você fica à vontade. Vamos lá então, versículo 13 do capítulo 23. Pilatos, então, reuniu os principais sacerdotes e autoridades e o povo. E lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo. Mas, tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim, é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. Ele era obrigado a soltar-lhes um detento por causa da ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda: crucifique, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam. E quando a Jesus, entregou à vontade deles. A voz do povo é a voz de Deus? Aqui eu não sei, mas eles tiveram autoridade, né? Pois é, mas se Pilatos tivesse soltado Jesus, né? Se a gente usar esse si, que na verdade não significa nada. Mas é interessante, porque Pilatos 3 vezes tentou Libertar. Na verdade, Pilatos estava usando a razão, né? Uhum. De olha, não tem motivo explícito para condenar ele. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que realmente a autoridade ali estava um pouco se lixando porque realmente tinha acontecido, né? Porque no final ele adere ali a população. Só que isso é um ponto importante na perspectiva da profecia. Porque quem é que leva Jesus à morte? O apóstolo Paulo, em Hebreus, também vai nos lembrar disso, né?
foi o próprio povo de Deus. De novo, a gente até confessa, né? Foi crucificado, Pôncio Pilatos, né? Padeceu, foi sepultado, há um registro histórico do que aconteceu. Mas realmente, aqui Lucas está mostrando, olha, quem realmente queria que Jesus fosse morto era o próprio povo judeu. Tem um comentário Do Beda? São Beda. Só dá dúvida. É demais. Mano, que é isso, foi um tapa na cara, até forte. Diz assim, ainda hoje, e lembrando, né, que isso aqui foi escrito nos 700 e pouco, se eu não me engano, ainda hoje os judeus sofrem as consequências dessa nefasta decisão. Preferiram um ladrão a Jesus, um assassino ao Salvador. É de justiça, portanto, que vieram a perder a salvação e a vida, passando a praticar toda sorte de sedições e latrocínios, até lhes serem arrancadas a pátria e o reino. Uau! Verdade, né? Na Páscoa ele tinha essa tradição de libertar o prisioneiro em lembrança ao Êxodo, né? Em lembrança à questão do povo de Israel sendo liberto. E daí, nessa ocasião, eles libertaram justamente uma pessoa que tinha provas de que realmente tinha assassinado e tinha causado confusão entre as pessoas. E uma pessoa que não tinha prova, Jesus, né? Não tinha prova de nada contra ele, eles decidiram prender. É aquela questão. Né? Eles são a voz de Deus, ou Deus usou deles para cumprir o seu plano, já sabendo das coisas. Sim, dos dois, né? Como diz. É uma ironia do destino, né? Tipo assim, semana passada a gente falou sobre Herodes e Pilato que eles fizeram, né? E por causa de Jesus, os caras se juntaram agora. Ó, vocês são melhores amigos, nossa, que legal, tal. Pois é. E fala que Barrabás, né? No aramaico significa filho do pai. E Jesus era o verdadeiro filho do pai, né? E tipo assim, na sedição, né? Tipo assim, eles achavam que Jesus ia ser o que Barrabás fez, né? O revolucionário. Os judeus esperavam, tá? Aquele revolucionário que ia cair das garras de Roma, né? Aí, por ironia, os caras vai só os caras que... Até eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas talvez eu escutei, são aquelas suposições, né? Nada, mas que a cruz era feita sob medida, né? Então, os caras iam lá, viam o tamanho do cara, faziam uma cruz para o cara peito. E aí aquela cruz seria para Barrabás. E aí eles falam que Barrabás era bem maior que Jesus. E aí tem aquela questão de Jesus carregar isso, né? E ainda ser... Enfim, são detalhes que o texto não diz, né? Mas que podem, digamos assim, trazer uma reflexão, algo interessante que fica só nesse adorno, né? Não é o principal. Mas, enfim, aqui é importante destacar isso, né? Preferiram soldar um cara que já estava condenado à morte, até porque era um costume daquele momento, mas certamente não seria Barrabás. Deveria, né? Porque o cara já estava crucificado, já ia ser crucificado, que era a pena de morte maior, né? Assim, não tinha outro além disso. Isso é algo importante, porque, lembrando do contexto, né? Não tinha que demorar mais. E a crucificação sempre acontecia naquele momento. Então, quando o povo grita crucifica, é porque, bom, já que vai acontecer isso, já vai acontecer uma crucificação, vamos colocar ele ali no lugar, né? Porque teriam outras penas de morte ainda no próprio Império Romano. Né? A forma com que os romanos poderiam matar Jesus poderia ser de outra maneira, mas não ia ser imediato. E o negócio ali tinha que ser rápido, porque, de novo, se todo mundo soubesse o que estava acontecendo com Jesus, o negócio ia dar ruim, né? Na realidade, aquela multidão inflamada, cara, Pilatos falou assim, não, deixa eu fazer isso, né? Senão vai
Pegava Já estava marcado, né? A crucificação já estava. Iam 3 pessoas iam ser crucificadas, aquilo já estava marcado, né? Independente se fosse Jesus ali ou não. A população só deu um jeitinho ali. Tá, vamos encaixar logo aqui, vai dessa forma, né? Inclusive, existe uma forte tendência histórica, né, que o povo brasileiro tem a descendência dos líderes religiosos daquela época. Que não existe nunca, né? É verdade. Que eles ganharam ali pela insistência, né? Por 3 vezes, né, cara? E o jeitinho também, né? Tem um jeitinho. 3 vezes eles tentaram Pilatos, só na última que tá. Continuando aqui, então, vamos à crucificação de Jesus, né, o relato de Lucas. Também alguns relatos interessantes, físicos de Lucas aqui, né? A gente viu quando Jesus na oração de Jesus lá. Também vão ser alguns detalhes interessantes. E enquanto conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo seguia e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se isso é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros e salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Lucas dá um relato bem rápido, né? Numa leitura parece que foi tudo muito rápido. Mas aqui Lucas não dá tantos detalhes assim como em outros tempos, mas ele dá uma linha geral do que aconteceu, né? Desde a saída de Jesus, a conversa que ele teve com mulheres, né? Digamos assim, a parte que é zombado dele, né? Aquilo que era zombado, principalmente a ênfase das pessoas tentando Jesus, ou zombando de Jesus, e isso vai tanto pelo caminho todo, como no momento da crucificação, né? Então, Lucas não dá alguns detalhes que temos em outros textos, mas ele enfatiza isso que aconteceu em diálogos, principalmente contra aqueles que estavam zombando de Jesus. E é interessante que temos aqui, ele vai colocando, né? Mulheres falam com Jesus, depois soldados, depois pessoas, os líderes judeus, né? Zombavam de Jesus, e por último, ladrões. Ou seja, todo mundo ali estava zombando de Jesus, porém, é até interessante
frase que ele diz, né? Porém, ele diz assim, olha, a gente está sob a mesma condenação. O impacto teológico dessa frase é sensacional, né? Porque esse cara está dizendo o que Jesus veio fazer. Ele foi condenado. Ele está sob a nossa mesma condenação. Mesma condenação de quem? De todos esses que não falam de Jesus. Dos discípulos de Jesus. Claro, naquele momento ele não estava pensando nisso, né? Mas o impacto teológico que essa frase tem é muito importante. Porque nesse último momento, né, entre aspas, digamos assim, de novo alguém, por mais que ele esteja ali não com essa intenção, né? Mas alguém está de novo mostrando o que Jesus estava fazendo ali. É uma condenação que não é injusta. Para ele é injusta. Mas para Deus não. Ou seja, ele diz aqui que está debaixo da mesma condenação. Cara, isso é muito forte, né? A gente para pensar isso. Jesus estava sendo condenado. Isso é injustiça ou é justiça? Essa é a justiça. Essa é a justiça que hoje nos traz paz. Essa é a justiça pelo qual hoje a gente está aqui, né? A gente é batizado, se a gente crê em Jesus, é porque Jesus foi condenado em nosso lugar, né? Pelo que a gente deveria ter sido condenado. Então essa frase, confesso que até semana passada nunca tinha parado para refletir sobre ela, né? Desse cara aí. De novo, aqui ele está dizendo uma perspectiva dele, né? Ele não tá dizendo isso em toda essa reflexão que eu fiz. Mas a reflexão teológica que a gente pode fazer a partir dessa frase, que foi uma frase simples e bem objetiva para aquele contexto, a gente pode de novo ver que Deus, através de um ladrão, através de um condenado, está de novo mostrando aquilo que ele estava fazendo. Interessante, sabe? Eu vou puxar um paralelo aqui da confissão de Pedro, né, lá em Mateus 16. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus fala que não te revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. E essa afirmação do ladrão ali é claramente uma revelação. Sim. Né? Porque ele está ali e fala, tu nem ainda temes a Deus. Então ali ele já assume a divindade de Jesus Cristo, ali, estando na mesma condenação. A nossa condenação é justa, né? Isso também é interessante. Ele lembra disso, né? Mas a de Jesus também está assim. E é interessante essa questão, né? Ele realmente reconhece algo que estava diante dele. Ele não está fazendo uma reflexão teológica, esse malfeitor, mas é algo que está diante dele, realmente. Aquele homem estava sendo crucificado sem ter motivo claro para ele, mas para Deus tem um motivo muito claro, tem uma justiça muito clara sendo feita, né? Algo que foi um crime cometido lá no começo da criação e continua sendo cometido durante toda a história, agora ele está sendo pago. E era necessário que fosse pago, né? E agora ele está sendo pago. O crime e Jesus, como ser humano, está pagando o crime da humanidade, do pecado. E é interessante isso. Mas por isso que é interessante ler o Evangelho como um todo, né? E a gente vai tendo essas percepções, porque Lucas vai nos conduzindo, né? A partir daquilo que a gente vem lendo. E normalmente a perspectiva aqui a gente dá muito mais ao que Jesus diz para esse ladrão do que o ladrão diz sobre Jesus. É isso mesmo. E na verdade, quando a gente fala da nossa confissão de fé, a gente fala aquilo que Jesus fez por nós. É por isso que a gente confessa, então, né? Que eu creio em Jesus, porque ele fez algo para mim, né? Por mim.
Então eu vou confessar Jesus dizendo o que ele fez. E não vou confessar Jesus dizendo o que ele me dá. E essa é uma reflexão interessante hoje em dia ainda, né? Vamos abrir mais o leque. Às vezes a gente pode esperar que Jesus faça algo tremendo na nossa vida, porque a partir disso a gente possa falar, sim, eu creio em Jesus. Ele me curou de uma doença. Era o que Pilatos estava esperando também. Faça um sinal aí, cara. Faz alguma coisa para mostrar para esse povo que realmente você é Deus. E seria muito mais impactante, né? Se Jesus descesse da cruz ali e fizesse um negócio extraordinário e tal. As pessoas iriam crer muito mais facilmente. E essa frase dele, né? Lembra-te de mim, né? Tipo assim, poxa, você fala assim, cara, ele tava por morrer, né? Tipo assim, aí ele fala assim, meu, eu sei que eu mereço tudo, né? Fiz tudo de errado, né? Cara, se você for olhar assim, cara, parece que os olhos ele abre de uma tal maneira que ele fala, cara, é o reinado de Cristo tá aqui. Né? Tipo, cara, né? Se você for olhar, cara, esse diálogo é muito forte. Né? Cara, lembra-te de mim. O cara não estava querendo dar respeito. Não! O cara estava querendo a morte de Jesus. Porque ele estaria no paraíso. Quando você estiver lá, você vai morrer, né? Então, aí ele percebe, né, o reinado messiânico de Jesus, né? Tipo assim, aquele reinado acolhe o pecador, né? Sim, mas eu digo assim, o Espírito Santo está agindo ali. Até que ponto esse cara estava entendendo tudo que estava dizendo? São outros 500, né? Então, a gente está fazendo uma... A partir de falas ali, a gente está construindo algo maior, né? Uma reflexão maior. Provavelmente o cara... Só que isso é o mais legal, é o mais incrível. É a ação do Espírito Santo. No culto que a gente teve há 2 semanas atrás, da Trindade, né? A gente falou sobre isso. Imagina se a gente tivesse que ser salvo por entender a Trindade. Por entender como é que Deus age. Não é muito bom, cara. Ia ser bem poucas pessoas. E olha lá, né? Então, por isso que eu até brinquei que só os luteranos seriam salvos. Mas eu digo assim, o Espírito Santo ele é tão poderoso que a fé que ele nos dá é uma fé naquilo que Jesus fez, não naquilo que a gente faz. E esse ponto é importante, né? Essa reflexão que eu estava fazendo antes. Confessar o que Jesus fez por mim é mais impactante do que confessar o que Jesus faz por mim hoje, no sentido de me dar casa, lar, roupa, alimento, né? Ou bens, ou uma cura de algo, né? Isso não é algo certo que vai acontecer. Jesus pode fazer isso, mas não é a partir disso que eu vou confessar quem Jesus é. Não é a partir de Jesus me dá bênção, Jesus me dá prosperidade. Então, vejam só, se você crê em Jesus, olha as maravilhas que você vai ter. Enquanto que confessar que Jesus é aquele que morreu em meu lugar, né, e me deu isso, você de novo está tirando algo, a perspectiva da minha ação, colocando de novo. E esse diálogo mostra isso. O Espírito Santo agindo ali, no pior momento, no pior lugar, na pior condição, fazendo com que um cara simplesmente depositasse a sua confiança em Jesus. Não naquilo, não na elaboração teológica, né? Não, peraí, esse cara vai ressuscitar, esse cara vai... e a partir disso eu vou ser salvo. Não, o cara só assim, Jesus, estou contigo. Agora, isso é confortante hoje, né? A gente vê tantas denominações, tantas questões teológicas, né? E saber que a fé, que a salvação, ela provém de Deus em todo o seu aspecto, nos deixa mais confortáveis, né? Confortáveis não, nos deixa mais seguros, na verdade. Porque às vezes estar confortável nos leva a uma insegurança, né? Nos deixa mais seguros, porque não depende de nós. E isso é muito importante. E na crucificação,
é o momento em que a gente viu, não é pela obra de vocês, gente. Não tem como ser. Não tem como vocês merecerem qualquer coisa. Nem o ladrão da cruz mereceu. Verdade. Né? Alguém poderia dizer, não, ele foi salvo porque ele não está reconhecendo Jesus ali como Deus. Ele não está reconhecendo Jesus como um cara que... ele simplesmente faz aquilo com que o Espírito Santo está agindo. Não é uma obra do cara. Não tem como ser. Não. Tem que ser digamos assim, um raciocínio lógico ou espiritual próprio do cara. Isso é um milagre que está acontecendo ali. Isso aqui é um milagre. É um sinal. Se alguém queria ver um sinal, tá aqui. Ele tá o sinal. O cara está sendo salvo. Tem um maior sinal que esse. Chegamos então no 44, né? Pode falar. Comentário aqui. Eu me empolguei agora. Não, tranquilo. Sobre o trecho anterior, na verdade, quando Jesus está a caminho do golpe, as mulheres falaram, um comentário de Cirilo de Alexandria aqui, que é de uma profundeza teológica absurda, diz assim: de fato, as mulheres são naturalmente mais dadas às lágrimas e à compaixão. Só para quebrar um pouquinho. Verdade. Eu diria aquela música do forró, porque homem não chora. Verdade. Pois isso é uma... Eu não conheço, até não fui atrás, né? Mas essas mulheres que estavam lamentando aqui com Jesus... Eu acho que certamente foi uma delas que relatou isso, né? Sim. Porque, né? Não, mas eu digo, faziam parte daquelas mulheres que estavam com Jesus, né? Enfim, A dúvida que eu fiquei era porque normalmente quando tinha algo assim, mulheres tinham as profissionais dos lamentos, né? Tinha a Sim, carteira, né? Aquelas que ficavam chorando para fazer parte do show. fazer parte do show. Mas não, essas aqui eram aquelas que estavam seguindo Jesus, até porque elas não abandonam Jesus na cruz, né? E tem Eu nem sei, cara. Eu não sei se pode dizer que são as mesmas mulheres, né? Mas enfim, mas que elas ficam na cruz. Eu acho que esse comentário Sim. enfatiza isso também, né? No momento da cruz, os discípulos meteram o pé. As que ficam ali são as mulheres e João, né? E fala que o choro ele marcou tanto a entrada como a saída de Jerusalém, né? Aí quando ele fala que das crianças, né? Tipo assim, então o sofrimento era tão grande que era muito mais fácil ela ir. Quando a mulher de Israel não tinha filho, né? Era como se fosse uma coisa horrível, né? Aí Jesus fala, né? É mais fácil você ter, tipo assim, ter filhos, né? E chorar por ele, porque a pressão era muito grande. Né? Então, que as mulheres e crianças elas são mais vulneráveis, né? Que os homens no tempo de aflição. Sim. Cara, não sei se mais vulneráveis, mas acho que, eu digo assim, elas não são tão... Como é que eu vou dizer? Não no sentido vulnerável, até porque a gente sabe, né, a força que tem essa mulher. é verdade. Mas eu estou dizendo, elas são mais sinceras na aflição. Isso. Acho que os homens, tanto vê que eles não estavam lá, né? Até que estavam com medo de ser presos também, né? Então não é simplesmente lá, não quer falar. Mas as mulheres, elas têm uma sinceridade maior na aflição. E eu não estou dizendo que os homens não são sinceros nas suas aflições. Eu estou dizendo que, se a gente olhar antropologicamente, né, é uma percepção minha, uma reflexão minha. Os homens tendem a não ser tão expostos nas suas aflições também como uma forma de cuidado. É meio que instintivo. Né? Não demonstrar fraqueza é meio que uma questão de, bom, eu preciso proteger aqui. Então eu vou deixar para chorar quando eu estiver sozinho. Ou eu vou deixar para ficar angustiado quando eu estiver no outro canto. Mas essa é uma outra reflexão, né? Mas eu acho que
As mulheres ao longo do texto bíblico mostram essa sinceridade de demonstrarem aquilo que estão sentindo, mas ao mesmo tempo de também protegerem, né? Nem estarem ali cuidando, protegendo, Sim. da forma com que elas fazem. Né? De novo, não é um motivo de fraqueza ou um motivo de... Não é uma qualidade ou um defeito, né? Uhum. Não estou entrando nesses pontos. Apenas Característica apenas. características. 44, né? 44. Então, acho que, só voltando aqui para fechar, Jesus se refere a elas como filhas de Jerusalém. Né? Então, são mulheres que provavelmente estavam o seguindo a partir dali mesmo, de Jerusalém. Já era quase meio-dia e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres, que tinham seguido desde a Galileia, ficaram de longe. Eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E, tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Bom, temos aqui essa narração, né, dessa morte de Jesus. É interessante aqui que fala, quando Jesus, né, clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele aconteceu ali a profecia que um centurião ia se converter, e além disso ele fala que o véu do santuário se rasgou, né? Que no caso é uma mudança completa. O véu do santuário se rasga, que toda aquela estrutura do templo dos judeus era Santo dos Santos e o Lugar Santo, né? Então tinha aquele véu que separava o Santo dos Santos do Lugar Santo. Agora, com a morte de só o sumo sacerdote podia entrar lá. Uma roupa especial, né? De ouro, com detalhes de ouro. E agora isso acabou. Não é mais só o sumo sacerdote, mas se rasgou literalmente o véu. E agora a presença de Deus, né? A presença de Deus, ela age de uma forma diferente. Por causa desse acontecimento. Age de uma forma mais livre, mas por causa do Espírito, né? E é essa parte mais interessante, assim, que eu destaco. Justamente essa nova forma de Deus agir. Antigamente agia só no templo, naquele lugar dos Santos dos Santos, pelo sumo sacerdote. E agora cada pessoa ali pode ter o contato com Deus, né, pelo Espírito Santo. Isso é interessante também. E outra questão também é o sepultamento de Jesus, que fala do José de Arimateia. Ele era um desses membros do Sinédrio, né, junto com Nicodemos, toda essa organização que eles tinham feito, que era secreta, né, aqueles que acreditavam em Jesus secretamente, que eram membros do Sinédrio, eles estão ali junto com Jesus no seu sepultamento. Então a gente percebe ali no início, né, no Evangelho de João, Nicodemos fala com Jesus
E provavelmente outras pessoas estavam com Nicodemos, acreditavam também em Jesus, e eles não abandonam, né? Não abandonam a fé. Eles não abandonam a crença de que Jesus era o Messias. Mas você vê que até ali eles estão presentes, né? Até naquele momento. Tem algumas questões aqui que o Lucas não está tão preocupado em mostrar, mas acaba que faz parte, né, desse cumprimento das profecias e tal, e até algumas questões interessantes de horários, né? Se Jesus, normalmente a crucificação levava, a pessoa demorava para morrer, né? Não era tão rápido assim, mas o esgotamento físico de Jesus, ele já é causado por uma noite de tortura, né? Por depois ainda os romanos terem o momento do açoite e tudo mais, né? Mais a questão do carregar a cruz. Aí tem até alguns médicos que ficam que isso já era uma prova até de algo sobrenatural, que ninguém ia sobreviver fisicamente a isso por tanto tempo, né? Como Jesus teria sobrevivido. Mas são questões extra-texto, né? Mas é importante porque se Jesus não tivesse morrido naquele horário, eles não teriam como tirar Jesus da cruz, porque o sábado estava iniciando. O sábado ia começar, né? A preparação, o sábado iria começar. Então eles fazem isso ainda antes de começar o sábado, até que Lucas deixa isso bem enfatizado. E aí, a partir conseguiram ainda colocar Jesus no... que foi muito rápido, né? Jesus morreu, já pediu o corpo, digamos assim, já levaram antes de começar a preparação para o sábado. E aí até depois disso, então as mulheres foram preparar os perfumes, né, e descansar, aguardando esse momento, né. Isso é importante porque Jesus ressuscita no domingo de Páscoa, né, de novo para se cumprir aquilo que estava a profecia, né, também como ele que liberta o povo. A Páscoa era uma festa de libertação, né? A gente vai ouvir sobre isso em outro momento, mas essa morte de Jesus, esses detalhes, né? Não é um acaso. Deu bem certinho. Isso tudo faz parte daquilo que Deus tinha determinado, né? Mas colocado desde os profetas de que iria acontecer. Isso é importante. E a gente pode olhar para o texto e ver que a morte de Jesus ali foi talvez até uma ação dele como Deus, né? Porque ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Então, tipo assim, é a hora. Sim. Inclusive a ressurreição, né? A questão de se é o Pai que ressuscitou Jesus ou se é ele que ressuscitou ele mesmo. Aí a resposta é sim, né? Porque os dois são Deus. Tá, então aqui a gente poderia dizer que Nietzsche estava certo. Deus amor. Deus morreu, né? Deus pode dizer que Deus morreu aí. Mas ele A gente canta isso: Deus na cruz é meu amado. Deus na cruz é meu amado. Não é a natureza de Jesus que morreu aí, mas é 100% Deus, 100% homem. Morreu na cruz. Isso é muito... A gente não tem como entender isso. Pois é, não dá. Não tem como, cara. E realmente esse relato de todos os evangelistas sobre a crucificação, cada um vai pegar algum ponto mais específico, né? Mas ele é um relato que digamos assim, a gente precisa lembrar sempre, né? Não é uma forma de... Nossa, como os cristãos são chatos, né? Mas é nesse momento que a gente precisa dar glória a Deus. E até acho que Lucas comenta sobre isso, né? Não, Lucas não, né? O centurião faz isso, né? Quem é que dá glória ali naquele momento? Depois, quando o céu da Romano viu que Deus deu glória a Deus. Veja só, o reconhecimento. De novo, é a ação do Espírito Santo aqui, né? Não tem como. Porque um centurião romano, cara que não era nem do povo judeu, dá glória a Deus, e aqui está sendo bem específico, né? Não ao Deus romano, mas dá glória a Deus, porque ele viu que este homem, de fato,
era justo, né? Até algumas traduções colocam inocente. Não sei se essa palavra inocente realmente é o que o cara está dizendo, né? Porque também é uma confissão aqui de fé, né? Então, onde é que está a glória de Deus? Na cruz? Isso é louco, né? Pois é. Isso é loucura para os gentios, escândalo. Em João isso vai ficar mais enfatizado ainda. João, o ato de glória total de Deus, de Jesus, é na cruz. No 48 está assim, né? Todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos, né? E deixaram de ser espectadores por penitentes, né? Então, O fato de bater no peito mostra penitência, né? Mas, enfim, é algo importante para hoje em dia a gente ainda lembrar, não, né? Mas ensinar também, né? Para o cristão, a morte tem um significado completamente diferente agora. A morte não é, ela, claro, ainda nos assusta, ela é uma sombra, conforme o salmista nos lembra, né? Ela é uma sombra, mas sombra não nos causa danos, né? Mas enfim, ela ainda nos assusta e ela se mostra muito forte. E tem momentos em que a gente não acaba deixando a tentação do medo da morte, né? Que é normal, que é comum, faz parte da nossa natureza acontecer, mas a gente precisa lembrar que essa morte ela foi vencida por Jesus, né? Porque ele morreu. Esse é um ponto importante. E esse relato da crucificação, a gente precisa ressaltar isso, né? A glória está na cruz de Cristo. Por isso, teologia da cruz é uma teologia muito boa. A teologia da glória teria que ser a teologia da cruz. Sim. Não tem. Enfim. Mais algum comentário? Bem, andamos quase o mesmo tempo da semana passada. A gente deixa para daqui 3 dias falar sobre a ressurreição ou como é que ou vamos deixar mais vamos deixar uma semana agora, Jesus. Tô brincando aqui, meu Deus. Mas enfim, vamos na próxima e no nosso último encontro desse primeiro livro de Lucas. Vai ser semana que vem, então. Nós vamos ler o capítulo 24, encerrando esse volume de Lucas, e vamos, daqui a 2 semanas, iniciar Atos. É a continuação do livro de Lucas. Ok? E uma boa noite para vocês, que Deus abençoe e até semana que vem. Boa noite para vocês também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Semana que vem a gente vai estar diferente, né? O André vai ter até mais barba agora.